Vamos começar então a nossa 34ª aula do módulo Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos, aonde a gente vai estar vendo o comando if, uma variação que ele possui, que é a estrutura, nós estamos usando a estrutura condicional, né? Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, ok? Então, o que eu queria aqui agora, vamos entrar aqui, ó. Eu já deixei mais ou menos pronto, né? Aqui nós temos o seguinte, nós temos, hoje é dia 1º do 12, né? Hoje é o dia 1º do 12, ok? Hoje é 1 do 12 de 2020 e agora são 10 horas e 24 minutos. Vamos imaginar a seguinte situação. Então nós vamos continuar vendo estrutura condicional, né? Só que nós vamos ver o if, if. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um joguinho onde o nosso personagem, o nosso avatar, ele se encontra numa sala onde existem portas, cada uma com um determinado número, tá? E cada uma dessas portas vai levar o nosso personagem para um cenário diferente. Então, o jogo ele vai permitir esse tipo de coisa. Ele vai permitir que cenários diferentes possam ser explorados. Então, por exemplo, a porta 1 é montanha, 2 deserto, 3 é uma mata fechada, uma floresta, o 4 seria uma ilha, o 5 seria uma cidade, o 6 seria um outro planeta. Tudo bem? E aí o que acaba acontecendo? Então, ele tem que decidir qual das portas. Então, como que eu vou descobrir qual foi a opção dele? Se ele escolheu a porta 1, porta 2, porta 3 e assim vai. Tudo bem? Então, nós precisamos montar uma estrutura condicional. Aonde, como seria essa estrutura? Essa estrutura seria essa seguinte... Vamos imaginar que o número que ele escolheu, nós vamos chamar de opção. E eu vou criar uma variável op, ou op. Tudo bem? Aonde eu quero saber qual é a opção dele. Qual foi a opção? Então, por exemplo, se ele optou por 1, tá? Ele vai para a montanha. Mas e se ele não optou por 1? Bom, então vamos ver se ele optou por 2. Se ele optou por 2, ele vai para deserto. Se não, eu vou verificar se ele optou por 3. Se ele optou por 3, ele vai para uma região de mata fechada, uma floresta, tudo bem? Mas caso contrário, ele vai para uma ilha. E assim eu vou fazendo vários testes condicionais, ok? Por exemplo, 5, op igual a 5, se for verdadeiro, ele vai para a cidade. Ora, mas se não é, se ele não optou por 1, nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, a última opção que sobrou é planeta. Ou então eu verifico o planeta e falo, você não escolheu nenhuma das opções. Então, observem que eu vou ter um if depois do outro. Vou ter uma estrutura condicional, uma ligada na outra, tá? Aonde que nesse caso eu vou ter uma nova estrutura condicional caso aquela opção que foi testada for falsa. Então, se for verdadeira, ele vem para cá e acabou. Se for falso, ele vai fazer um novo teste. Se for falso, ele vem e faz um novo teste. E assim vai. Ele vai testando enquanto a estrutura condicional não dá um valor verdadeiro para ele. Ok? Como é que eu faria isso lá no Godot? Então vamos entrar no Godot. Ok? E vamos montar essa estrutura condicional, tá? Então, olha só, como é que eu vou fazer aqui? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, olha só, eu vou ver se já tem algum script, tem, ok?
Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tarará, tarará. Tá, então vamos lá. Eu vou apagar esse código que eu já tenho aqui, ó. Vou apagar isso aqui, essa parte aqui de definição de variáveis, ok? Vou apagar essa parte de definição de variáveis, definição de constantes. Eu vou apagar essa parte aqui do código. Ok? Bom, então vamos lá. Quem seriam as variáveis que eu tenho que analisar aqui? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma variável opção, que eu vou colocar igual a 0, tá? Sendo que ela pode ir de 1 até 6, ok? Eu vou criar uma variável resposta, ou mensagem. Também eu vou deixar uma string nula. E aqui na parte de constantes, eu vou criar uma constante para cada uma das opções. Então, eu não lembro agora, então vai ser const, qual que era a primeira opção aqui? Montanha, deserto, floresta. Então, const montanha igual a 1, igual a 1, const, eu vou copiar, que fica mais fácil, né? Então, eu vou copiar aqui, ó, são 6 opções, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mudar os nomes, ok? 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho montanha, o outro seria, nem lembro mais, deserto. Eu vou ter uma floresta. Eu vou ter uma ilha, uma cidade e um planeta. Tenho ilha, cidade, planeta. Tudo bem? Aí o que acaba acontecendo? Eu criei essas constantes porque é mais fácil eu saber que 1 é montanha. Por exemplo, se eu colocar 1, eu vou ter que ficar pensando, pô, o que é 1 mesmo? O que é 2? O que é 3? Então, eu prefiro criar uma constante que assim eu vejo a palavra montanha, eu sei que foi a opção dele, foi montanha, tudo bem? Tá, então vamos lá. Vamos começar aqui. Então, como que eu montaria essa estrutura? Eu vou começar com o comando if, né? If o quê? If op é igual a montanha, certo? Se isso for verdade, né? Ou seja, o 2 pontos indica o final da instrução, eu faço mensagem, né? Carregar o cenário de montanhas. Ok? Tudo bem? Aí o que eu teria que fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o else, tudo bem? O else, aí eu faria o quê? If, else, if. Então ficaria if o quê? Op igual a deserto. Se isso for verdade, mensagem igual carregar o cenário de deserto. Ok? Tá? Aí, de novo, venho aqui, vai ter o que aqui agora? Opa. Aqui vai ter o que aqui agora? Então, eu vou colocar aqui, ó, o else, 2 pontinhos. Eu estou esquecendo aqui de colocar o else com 2 pontinhos. Tudo bem? Aí viria o que aqui? If op igual o quê? Opção 3 é floresta. Dois pontinhos. Mensagem igual carregar o cenário de floresta. Continuo. Else, 2 pontinhos. If op igual. O que eu faço aqui agora? Quem é agora depois de floresta é ilha. 2 pontinhos, mensagem igual o quê? Carregar o cenário
de ilha, certo? Vou abaixar aqui um pouquinho. Else, o quê? Else o quê? If, op, igual. Depois de ilha, eu tenho o quê? Cidade. Carregar o cenário de uma cidade. Aí vem aqui, se for 6, né? Else. If, op, igual. Qual é o último? O último é planeta. Então, planeta. Mensagem. Carregar o cenário de um outro planeta. E aqui, vamos supor, se ele não escolheu nenhum, 2, 3, nem 4, nem 5, nem 6, quer dizer que ele escolheu a opção dele é inválida. Então eu coloco um else aqui, mensagem. Opção incorreta. Tá bom? Então observem que eu tenho aqui como se fosse uma escadinha. If else, if else, if else, if else, if else. Então observem que isso é mais ou menos parecido com aqui, ó. Se for verdadeiro, não, falso. Aí verdadeiro, não, falso. Verdadeiro, não, falso. E assim vai. O que acaba acontecendo? Bom, primeiro vamos testar se isso funciona, né? Como eu coloquei op em 0, vamos testar. Aí, o que vai acontecer aqui? Simplesmente não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu coloquei mensagem, mas eu tenho que exibir isso na saída, né? Eu tenho que usar um comando print. Então, eu vou colocar aqui, ó, print. Print. Ok? Coloquei aqui print. Aí eu colocar aqui print mensagem. Opa, mensagem é uma variável, então não vem entre aspas. Mensagem, ok. E aí aqui eu vou colocar um print de novo. Vai aparecer a mensagem, tá? E aqui eu vou colocar fim do programa. Tá bom? Então vamos lá, vamos testar. Então vamos lá, apareceu, tá, opção incorreta, fim do programa. Por quê? Por que apareceu isso? Porque simplesmente a minha variável op, ela está em 0. Vamos imaginar que o usuário escolheu o quê? Ele escolheu ir para uma floresta. Então eu vou fazer op igual a 3. Então o que vai acontecer aqui? If 3 é igual a montanha? Não. Ou seja, 3 é igual a 1? Não. 3 é igual a 2? Não. 3 é igual a 3? Sim. Aí ele vai escrever o quê? Carregar o cenário de floresta. Ok? Então vamos ver aqui, ó, carregar o cenário de floresta. Então eu posso criar um código que vai ser executado pelo meu computador, que vai representar essa estrutura. Mas teria como, por exemplo, eu deixar isso aqui um pouco mais simples. O que eu poderia fazer aqui? Ó? Ao invés de colocar else, dois pontinhos, if, que nem está aqui, ó, se for verdadeiro, vem para cá. Se é falso, mas aí eu caio num outro teste condicional. Então, sempre que é falso, eu caio num outro teste condicional. Então, é else, if, else, if, else, if. Eu posso abreviar,
tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, ó, por, né? Vou tirar isso aqui. Eu vou tirar esse else e vou colocar aqui if. Seria uma abreviação de if com else, tá? Então eu vou fazer esse teste, tá? Vou tirar o else, vou voltar para cá, ó, if op, volto, ok? Vem if, ok? Mesma coisa aqui, vou tirar o else, vou voltar, if. De novo, vou tirar o else, vou voltar para cá, vou colocar if, ok? Opa, foi demais. Vou voltar para cá, tem que arrumar isso aqui direitinho para não ficar com nenhum erro. Vou tirar esse else, vou colocar if. E eu volto até aqui. E aqui eu volto também. Agora, o que vai acontecer com as mensagens? Elas têm que estar no mesmo nível de indentação, né? Ok? Eu acho que eu coloquei na linha certa. Coloquei. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, olha só, olha como que ficou. If, op, montar. Então, em vez de eu ter else e depois if, else, if, eu coloquei if. Vamos ver se vai funcionar. Eu tinha deixado a opção 3 para op. Vamos verificar aqui, ó. E aí ele colocou carregar o cenário de floresta. Vamos carregar o cenário de um outro planeta, que é 6. Então, vem aqui, altero a variável op para 6. E aí ele vai analisar tudo. Olha lá, carregar o cenário de um outro planeta. E se eu digitar, se eu colocasse aqui, por exemplo, um número qualquer? Ok? Não tem essa opção, né? Ó, ele escolhe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Você chega num lugar, tem 6 portas, cada um com número. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí pergunto para você que porta você quer, você fala 578. Não, né? Você tem que escolher de 1 a 6, mas vamos imaginar que a pessoa colocou 578 ou 4.534, simplesmente vai falar o quê? Opção inválida, ok? Então, nesse exercício, quando é que nós vamos usar o if? Quando você tiver... E outra, olha só que legal. Você não cria aquela escadinha. If, else, if. If, else, if. If, else, if. Não, você vê que todos ficam alinhados. Ó. If, if, if. Ok? Você não tem aquela indentação do código, ok? Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula.